ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem cuidado, guiado, protegido e abençoado as nossas vidas. Que os senhores possam serem visitados. Estou editando alguns textos sobre a falsa doutrina do dízimo, a qual tem enganado muitas pessoas, aqueles que não conhecem, não recorrem à santa palavra do Senhor, preferem acreditar nas falácias, nos enganos dos seus líderes. Prepare aí o seu copo com água. No final, vamos participar desta bênção. Faremos também a oração de libertação. No livro de Malaquias, no capítulo 3, Altíssimo e Eterno, Santo Espírito, nos dê entendimento, sabedoria, para compreendermos estas verdades e aplicá-las no nosso viver diário. Livro de Malaquias 3, capítulo 10, onde o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e aquele que não devolvesse seriam amaldiçoados. Essa cobrança, esse dízimo, ele não tem base nem na velha e nem na nova aliança. Acredito aos senhores, na Bíblia, nem na velha, nem na nova aliança, senhores não vão encontrar nenhum servo do Senhor que foi fiel dizimista. E eles usam esta passagem para enganar as pessoas. Milhões já deixaram de devolver o dízimo, porque descobriram que estavam sendo enganados. Agora pergunta para estes se eles foram amaldiçoados. Se o senhor, a senhora, devolve dízimo, paga dízimo, os senhores irão ficar sem o seu dinheiro e sem a bênção, porque o Senhor não cobra o dízimo. Estou falando em todos os estudos. Cobrança de dízimo não é uma doutrina do cristianismo. Não é uma doutrina que tem consistência na palavra. Porém, os falsos profetas usam deste texto para enganar aqueles que não têm nenhum conhecimento da palavra. Agora, creiam, senhores, é aonde eu disse no estudo aqui para trás,
que para pastorear o ministério, primeiro, você tem que perder o temor do Senhor. Você tem que ter um caráter duvidoso. Você tem que virar as costas para o Santo Espírito. Que você chegar diante de um ministério e dizer que os 10% é do Senhor, quando na verdade é um verdadeiro engano. É para os homens comprar um carro melhor, ter uma moradia melhor, construir mais uma empresa. E aí os líderes têm o caráter duvidoso, chegam diante da igreja e falam que o dízimo é do Senhor, que os 10% é do Senhor. E aí vejam, senhores, onde muitos líderes estão ganhando 100 mil reais, 200 mil reais, para falarem estas inverdades, estas mentiras diante da igreja. São homens que perderam, que não têm o temor do Senhor. Porque se me pagar 1 milhão para dirigir uma igreja com estas inverdades, com estas mentiras, sabendo que o Senhor é um fogo devorador, que nenhuma das palavras que sai dos nossos lábios indevidamente, o Senhor vai pedir conta. Eu, sabendo das grandezas do Senhor, das grandezas do Santo Espírito, jamais teria coragem de dirigir uma igreja com estas inverdades. Agora, vejam, senhores, como que as igrejas das assembleias pentecostais conseguiram mais de 22 milhões de membros com enganos, com mentiras, com inverdades. Fala aos senhores que o dom de línguas dos pentecostais é o dom do Santo Espírito, que é o batismo do Santo Espírito. O Santo Espírito não compactua com estas mentiras, com estas inverdades. E aí vejam, senhores, porque as assembleias têm mais de 22 milhões de membros, cobrando o dízimo do engano, o dízimo do erro, da mentira, o dízimo que servirá, que está servindo de maldição, e servirá de maldição na vida de muitos. E aí fala aos senhores que o dom de línguas das igrejas, das assembleias, que é o Santo Espírito, que é uma manifestação do Santo Espírito, jamais o Santo Espírito vai compactuar com esse engano, com esta farsa do dízimo, e vai batizar os seus pastores, os seus membros. E assim eles conseguiram milhões de membros. Fala aos senhores que o sábado do ministério adventista
É o dia do Senhor. É o dia do dinheiro. Eles não estão atrás preocupados com o dia do Senhor. Estão preocupados com o dinheiro fácil. E aí está, Senhor, na sua palavra, fala que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E como que o Senhor, a Senhora, vai para uma igreja onde eles falam que o dízimo é do Senhor, como se o Senhor estivesse lá dentro. E aí está, com as mentiras, os enganos, onde eles conseguiram, Adventista, mais de 22 milhões de membros, Assembleia e outros, com as mentiras, com os enganos. Tem que ter um caráter bastante duvidoso para pastorear uma igreja com estas inverdades. E estes pastores se acham servos do Senhor, ungidos do Senhor, pregando estas inverdades, estas mentiras. Falam-se dos políticos que são mentirosos. Os pastores estão muito pior do que os políticos, porque os políticos mentem, mas não usam a palavra do Senhor. E os pastores mentem com a Bíblia na mão, usando a palavra do Senhor na mão e com inverdades. Veja se tem pecados maiores do que este. A fortuna que muitos ministérios conseguiram com esse engano do dízimo fácil, se fosse em uma outra atividade e fosse descoberto, eles estariam todos presos, estariam todos atrás das grades, porque existe líderes aí, donos de igreja, que têm fortunas que até a 10ª geração deles podem gastar dinheiro com estas inverdades, com estes enganos, com a cobrança do dízimo, cobrança enganosa do dízimo. Se não tem base na palavra, o Senhor não cobra dízimo dos seus filhos. Esta não é uma doutrina do cristianismo. Se fosse uma doutrina do cristianismo, uma ordenança do Senhor para as igrejas, os dizimistas seriam ricamente abençoados. Os maiores bênçãos cumpria na vida deles. E aí os senhores podem observar a vida dos dizimistas que estão sendo enganados com esta cobrança indevida do dízimo dentro das igrejas. Não tem base na palavra. Eu reprisarei tantas vezes. Se os senhores devolvem, paga dízimo, os senhores vão ficar apenas sem o seu dinheiro.
e sem as bênçãos. Estou falando em todos os estudos. Ao devolver o dízimo, não cobre do Senhor a bênção. Não sejam tontos de ir para dentro de um ministério, dar dízimo e querer a bênção do Senhor, porque esta não é uma doutrina do cristianismo, não é uma ordenança do cristianismo, não é uma ordenança nem da velha e nem da nova aliança. Não tem consistência, não tem base. O Senhor quer receber a bênção. A senhora quer ser ricamente abençoada. Quer que as bênçãos corram atrás dos senhores. Querem que as bênçãos alcancem os senhores. Nasçam de novo. Procura nascer de novo. Nascer do Santo Espírito. Porque aqueles que nascem de novo, as bênçãos os alcançam. Eles não vivem correndo atrás de bênção. Não precisam devolver esse dízimo enganoso e reclamar do Senhor as bênçãos. Procure nascer de novo. Devemos procurar nascermos de novo para que as bênçãos nos alcancem, para que não precisamos correr atrás das bênçãos. Então, o dízimo não é uma ordenança, uma doutrina do cristianismo. A barriga dos líderes nunca enche. Eles nunca se fartam. A ganância deles nunca acabam. Quanto mais o Senhor lhes devolve, mais tem que dar. O que é certo? Uma oferta. Segundo propôs a necessidade do seu coração. Segundo o Senhor, tocar no nosso coração. É justo. Agora, cobrança de dízimo dentro das igrejas é o dízimo da maldição. Vai ser a maldição de muitos. Essa cobrança indevida de dízimo dentro das igrejas. No livro de Mateus 10:8, é de graça. É de graça. Os trabalhos do Evangelho da salvação não podemos cobrar. A partir do momento que nós cobramos trevas, esse ministério, esta igreja fica em trevas. Santo Espírito não pode compactuar com os erros, com engano. O Santo Espírito jamais irá se contradizer na palavra. Então veja aí os senhores. O ministério do apóstolo Paulo não teve cobrança de dízimo. Apocalipse 22:17. Quem quiser, receba de graça. As palavras do Santo Evangelho, as palavras da salvação, nos são proporcionadas gratuitamente. Reprisarei tantas vezes. Se os senhores estão em alguma seita, devolvendo dízimo, pagando dízimo, senhores vão ficar
sem o seu dinheiro e sem a bênção. Não reclame do Senhor a bênção, porque Ele não está cobrando dízimo de nós. Será que é difícil entendermos que no cristianismo, nas grandezas do Evangelho, não tem cobrança de dízimo? Que os trabalhos devem ser gratuitamente? Creiam, senhores, isso não é difícil de compreender. As pessoas não dão ouvido às palavras do Evangelho porque estão agarrados a rótulos, a placas, a falácias de líderes, mas não querem recorrer à palavra. É onde eu falo com os senhores. O povo colabora, contribui para os enganos. Porque o Evangelho da salvação, ele é acessível a todos nós sem nenhum custo. Mas as pessoas não querem recorrer à palavra, mas querem dar ouvido às falácias dos líderes. E por isso estão sendo escravizados dentro das igrejas por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Que esta água tenha a presença do Senhor. Quando tomarmos desta água, que ela seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Teu nome. Vamos participar. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração ou na sua cabeça, enquanto eu irei orar, e depois mandaremos o mal embora. Meu Pai, passa com o Teu poder, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede de Ti. Exaltado seja a glória do Teu nome, a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para sempre e sempre. Repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha mente, sai, 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 e não volte nunca mais. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Agora estenda as suas mãos em direção ao lugar que o Senhor, que a Senhora quer que seja visitado pelo Senhor. Meu Pai, para onde esse homem e esta mulher está estendendo as mãos, que a bênção possa chegar lá, meu Pai. Que se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido, cair por terra, na autoridade que há no nome do Senhor. Envia o Teu anjo, com fogo do Espírito, para repreender todo o mal, e que a bênção possa alcançar o lugar que esse homem está estendendo as mãos, para a glória, para a grandeza do Teu nome, Senhor. Exaltado seja a glória do Cordeiro para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário, seu caminho, lhe dando a proteção para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.